Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que é o pastor Rinaldo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou apaixonado por esta passagem bíblica. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Então já temos aqui o primeiro detalhe, que este homem que morreu, ele era temente a Deus, mas ele estava com uma dívida, ou seja, ele deixou uma dívida para esta mulher. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, muitos e não poucos. Temos aqui a primeira ordem: vai, mandamento, vai. Presta atenção na palavra, mandamento e obediência. Então disse ele: vai, mandou, e ela foi. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Outro mandamento: entra e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Queridos, a situação aqui era muito precária. Esta mulher estava vivendo uma situação muito difícil. Esta mulher, para mim, ela é guerreira. Por quê? Ela já tinha perdido o seu marido para a morte. Agora ela está sendo ameaçada de perder os 2 filhos para os credores. Era permitido na lei judaica o credor levar o filho ou algum membro da família, se caso aquela família tivesse alguma dívida, e eles levavam para trabalhar como servos, não como escravos, para eles poderem pagar a dívida. Então esta mulher estava sendo ameaçada de perder os seus filhos para serem servos, trabalhar. E ela não aceitou isso. Ela resolveu lutar. Ela resolveu ir até o fim. Ela não desistiu. A Bíblia diz que ela clamou ao profeta Eliseu. Eliseu pergunta: mulher, o que tu tens em casa para que eu possa te falar algo, para que eu possa te ajudar, para que eu possa ter uma ideia? Ela disse: Senhor, a tua serva não tem nada. Eu tenho, porém, uma botija de azeite aqui. Mas eu acho que essa botija é pouco, não resolve o meu problema. Eliseu poderia ter dito: o pouco para Deus é muito. Para nós talvez não é nada, mas para Deus pode ser muito. Aí Deus revelou para o profeta Eliseu. Eliseu disse: mulher, vai até os teus vizinhos, pede vasos emprestados, vasilhas, muito e não pouco. Ela obedeceu. Ela trouxe as vasilhas, ela buscou as panelas, as vasilhas, e ela fez aquilo que o profeta mandou. Irmãos, tem que ter obediência. Tem que ter obediência.
Não temos milagre na Bíblia sem obediência. Não temos registro de milagres na Bíblia que Jesus fez sem primeiro a pessoa obedecer, ter fé, confiar, acreditar. Então ela acreditou na palavra do profeta, assim como a viúva de Sarepta acreditou na palavra de Elias. E a Bíblia diz que a farinha da panela não se acabou, muito pelo contrário. Deus multiplicou a farinha da panela. Deus multiplicou o azeite. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer multiplicar o azeite, a farinha, Deus quer multiplicar as bênçãos, Deus quer multiplicar o poder, a unção, e Ele quer que nós sejamos obedientes. Ele quer que nós fechamos a nossa porta. A mulher fechou a porta sobre si. A mulher teve a ousadia de fechar a porta. Não precisa os linguarudos, os fofoqueiros, não precisa aqueles que te criticam ver o processo do teu milagre. Basta para eles ver somente o teu milagre. Basta que os teus inimigos vejam somente o teu milagre. Por quê? Porque eles não precisam ver o processo. O processo quem precisa ver é Deus. Só Deus sabe o que você está passando. Talvez para as vizinhas desta mulher estava tudo bem, não, mas não estava tudo bem. Essa mulher estava em um desespero total. Essa mulher estava em uma situação difícil, mas quando chega um homem de Deus, quando chega o profeta Elias, ele resolve a situação. Ele resolve a causa, porque ele tinha a palavra de Deus na sua vida. Meu irmão, tenha fé. Acredite na Bíblia, acredite na palavra do Senhor, porque eu creio que o milagre na sua vida será grande. Eu profetizo na tua vida a farinha da panela multiplicando, o azeite da botija não se acabará, porque Deus é fiel naquilo que Ele promete. Então, nós vemos aqui uma providência, nós vemos que o óleo ele sustenta. O óleo sustenta a viúva e os seus filhos. O óleo sustenta a unção. O óleo sustenta o poder. O óleo sustenta na nossa vida o Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz, em todo tempo seja alva as tuas vestes e nunca faltará óleo sobre a tua cabeça. O azeite das 10 virgens, das virgens, as 5 prudentes, o azeite dela não faltava, porque ela era prudente, ela era obediente, ela estava pronta para obedecer a palavra do Senhor. Então não se acabou o azeite. Eis aqui o segredo, obediência. Aquela mulher obedeceu, já que ela clamou o profeta Eliseu trouxe a providência, mas teve ordenança, E o que me chama a atenção aqui é que o profeta não manda ela fazer campanha. O profeta não manda ela tirar 7 dias de oração, não. Porque às vezes não é só oração, às vezes também é atitude. Nem tudo é orar. Você tem que orar, tem. Eu não estou tirando aqui o poder da oração. Não estou falando aqui para você não orar. Muito pelo contrário, ore. Mas quando é o momento de agir, age. Quando é o momento de fazer, faz. Ore, mas quando Deus te der a ordem, vai. Isso que faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Olha só que mistério. Ela obedeceu, ela foi. Abraão obedeceu. Abraão tinha obediência diante do Senhor. Veja o que esta mulher tinha, uma botija de azeite. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha um cajado. Quando Deus chamou Pedro, Pedro estava lavando as redes. Ou seja, Deus não chama quem não tem nada para oferecer. Deus não chama desocupado. Deus não chama pessoas que não têm coragem. Deus só chama aqueles que têm coragem. Deus chama aqueles que vão independente da situação. Se Deus está te chamando, meu irmão, o que é que você tem para entregar para Ele? Então, o azeite se multiplicou. O azeite se multiplicou. Vai ser multiplicação na tua vida. Eu creio que este ano ainda vai ter multiplicação de Deus na tua vida. Se você crê nesse mistério, se você acredita nesta palavra, dê um glória a Deus. Escreva nos comentários aqui, ó, glória a Deus.
Fica na paz, meus queridos. Uma palavra simples, mas uma palavra verdadeira. E eu espero que Deus te abençoe através desta palavra. Vai haver multiplicação de Deus na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.